Gente, parabéns pelo filme. Obrigado. Eu queria abrir uma pergunta conjunta, que é como é que foi para vocês conjuntamente se encontrarem? Como é que foi esse encontro? Como é que foi a seleção e como é que foi o encontro? Ao meu lado, ela conta. Tá. Aí a gente fez uma pesquisa no Brasil, à procura de atrizes trans. Queríamos ter atrizes trans no filme, representando personagens trans com a decisão. E a Maria Clara Escobar começou a fazer o casting e a gente descobriu a Kika lá em Brasília. E fizemos um teste primeiro por Zoom, né? E já no primeiro teste eu olhei para os olhos dela e falei, eu preciso desses 2 olhos para o filme. Né? A Kika nunca tinha feito cinema antes, só teatro. Então ela trazia um pouco do teatro nos testes dela, mas isso não me importava. Porque eu acho que tinha uma verdade ali naqueles 2 olhos, que eu precisava daquela verdade para esse personagem, que é a Paloma, que ela tinha que trazer uma certa inocência, uma certa ingenuidade e uma certa força. Essa força emocional, essas 3 coisas juntas. E eu acho que aqui que eu podia chegar. Então a gente fez um teste, 2 testes, depois ela foi para o Recife para fazer o último teste e a gente falou que o papel é seu. E você, Kiko? Pra mim foi um mistério, assim, encontrar a Paloma. Porque as informações que eu tinha eram as informações do teste, algumas cenas, algumas falas, e a sinopse. Marcelo é muito misterioso, ele ia me contando, tipo assim, bem devagarinho. Eu acho que o trabalho dele, a pesquisa dele comigo, era muito mais sobre o que vinha antes da Paloma, né? Sobre a base que sustentava essa energia, essa personagem. Então, assim, acho que confiar no Marcelo foi fundamental para que eu pudesse confiar em mim e confiar no meu trabalho, porque de alguma maneira eu sabia que ela ia chegar e isso ia acontecer, tipo, como se realmente baixasse mesmo um santo, uma entidade, a entidade Paloma. Assim, eu não gosto de fazer essa comparação de personagem com entidade, porque algumas pessoas podem interpretar como se a gente perdesse o controle, né? Pelo contrário, a gente era um trabalho muito técnico, era um trabalho extremamente técnico, mas essa energia da Paloma, para mim, eu gosto de fazer essa comparação com a entidade, porque era uma energia que a gente foi construindo junto e que a partir dessa energia, o Marcelo e eu, a gente tinha domínio sobre ela e poderia organizá-la da maneira que a gente quisesse, né? Muito com a ajuda da Silvia Lourenço, que foi uma preparadora excepcional, assim. É legal que o Marcelo citou a tua vinda do teatro, porque toda vez que a gente pensa no teatro, a primeira coisa que vem à cabeça é uma coisa para fora, né? E a Paloma, ela é muito interna, né? Ela tem uma energia, isso tudo que o Marcelo falou, a gente consegue captar e tal, essa força, esse lugar solar e tal da personagem, mas ela é uma personagem que tá muito em si, tipo, ela revela o que ela quer, ela se expõe, mas ela é muito interior. Teve uma dificuldade para você de chegar nesse lugar, você vindo do teatro, de encontrar esse lugar mais mínimo, né? Enquanto o teatro quer te jogar para fora e você quer o cinema, isso é próprio do cinema, né? E você ainda caiu nesse filme, nessa personagem que pede exatamente isso, um outro posicionamento de atriz. Nossa, total. Foi bem desafiador, né? Porque para além do teatro, eu também sou poeta e eu tava assim muito na onda do slam poetry. Então, tipo assim, eu tenho um trabalho com voz e palavra em performance desde 2015, e aí eu meio que comecei a investigar a poesia em performance, e aí é isso, né? Eu também tinha que entender qual era o lugar do slam poetry e afetar o público, e era muito expressivo. Eu me expressava muito para poder mandar poesia, para chegar nas pessoas, que as pessoas têm preguiça de ouvir poesia, né? E encontrar a Paloma foi completamente o oposto, porque eu tinha que entender que a poesia da Paloma estava no olhar dela e também numa outra vocalização, numa outra voz.
né? Numa outra forma de dizer as palavras, que tem a ver com a prosódia, que foi uma coisa que o Marcelo falou, olha, se joga nisso aqui que vai dar certo. Que é o modo de falar, a cultura da Paloma. Então, acho que não faltou estratégia para que eu me sentisse à vontade em me conter, em trazer essa Paloma contida, mas que na sua contenção expunha muita coisa, né? Mas é isso, né? Foi, com certeza foi super difícil. Teatro, poesia, dois lugares assim de muita expressão, e de repente a câmera na minha cara e eu... Acho que a pressão da câmera também ajuda a gente a ficar mais contida. Sabe que tem uma coisa que é muito interessante, você fala da estratégia. E foi realmente assim, eu sentei com a Silvinha, acho que foi realmente um filme que eu me senti muito maduro para entender que cada atriz que estava no filme necessitava de um caminho para chegar na personagem. Então eu sentei com a Silvinha, como é que a gente vai tratar isso? Então a gente imaginava como é que a Paloma anda, como é que a Paloma senta, como é que a Paloma está no lugar. Então a gente foi fazer uma fisicalidade bem stanislavskiana, assim, o corpo da Paloma. Qual é o corpo da Paloma? Kika, vamos imaginar. E aí a gente construiu uma série de cenas, lembra? De improviso, muito improviso, com a Paloma e Zé em casa, conversando, isso e aquilo, para naturalizar tanto a vida da Paloma, como dar um naturalismo, um tom naturalista à interpretação. Lembra? Então a gente foi pouco a pouco. A Kika só recebeu o roteiro 2 semanas antes. A gente primeiro improvisava as situações para ela entrar em cena, para ela corporalizar a Paloma e depois ela sentir a Paloma. Então a gente foi construindo camadas, 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 e ela foi, como a Kika é uma pessoa muito inteligente, ela foi entendendo, entendendo e foi descobrindo referências. Eu lembro o livro da Joyce, que é o livro da Fabiana Moraes, que é sobre a agricultura do Pernambuco. Foi muito importante ler e conversar. Foi muito importante ela trazer a memória afetiva da mãe dela, uma mulher nordestina, muita fé, trazer essa fé para... Ela foi compondo, porque o personagem se acompanha a partir de pessoas que você conhece, né? Sim, sim. Não a partir de alienígenas que você nunca viu de imagem junto. E ela foi compondo isso muito bem, pouco a pouco, sem pressa, né? Você vai chegar, a Kika vai chegar, porque existe uma ansiedade. O filme vai começar daqui a 3 semanas. Sem pressa. E depois outra coisa que a gente fez também como estratégia, foi na última semana a Kika e o Ritson, que faz o Zé, o marido dela, irem para casa, ensaiar na casa, se apropriarem da casa. E ele pegar aquela cerveja, jogar nela aqui, brincar nela, e ele ficar em cima da janela, e a Kika fazer o penteado da gente. Sabe? A corporalidade que é muito importante para o cinema, que não tem no teatro. Né? Sim. No teatro, gente, vamos fazer de conta que isso é uma mesa. Vamos fazer de conta que isso aqui é a casa. No cinema não, tem que ter a casa, a mesa, tem esse desejo do realismo lá presente. Então, trazer a Kika para aquele realismo e a Paloma exercer um movimento dentro da casa. E a Paloma domina a casa. Sim. A casa é ela, né? Sim. E pouco a pouco existem improvisações lindas. Um dia a gente estava no set e a Kika e o Ritson, já no papel da Paloma e do Zé, ela começou a brincar com ele na janela, assim, sabe? Sim. E eu disse, para, a gente vai ter que filmar essa cena e vamos construir um diálogo. E é lindo aquilo, gente. Aquele vento batendo, ela dizendo que a filha dela é essa. Ela quer ter um amor, né? Sim. E por isso que eu acho que a história é universal. Porque você quer ter um amor, você tem dúvidas sobre o seu amor, dúvidas como o seu amado vê você e como você vê o amado. Sempre é assim. A vida da gente é essa. E a Kika é muito inteligente, percebeu tudo. A Kika tem uma inteligência emocional maravilhosa. Engraçado, eu e a minha editora, a gente tem um bate-bola ótimo e ela sempre fala, tipo assim, se você quiser alguma foto para os textos, você avisa. E eu raramente tenho essa preocupação. E aí quando eu mandei o texto do Paloma, eu falei, você começa a procurar aí as fotos, que o texto está pronto. E aí eu falei, mas eu preciso de uma foto específica. Aí ela falou, qual? Eu falei, tem uma cena da janela, então você tem que procurar uma foto dessa cena, porque essa foto tem que estar no texto. Aí ela falou, tá, e ela não viu o filme ainda. E ela virou, ela achou a foto e falou, é essa? Eu falei, é essa a foto. E aí ela ficou brincando, falou assim, nossa, mas tem tantas fotos incríveis. Eu falei, sim, mas essa mexeu comigo. E é incrível porque isso é uma cena do início do filme, e essa cena já, como o Marcelo falou,
já joga a gente para dentro daquela intimidade, daquele casal, daquela casa, daquela vivência, daquela rotina. Entendeu? Então, tipo, é isso, tipo, ele se olhando e ele se acarinhando ali através daquela janela, eu acho que já é meio caminho andado para você comprar tudo ali. Comprar a Paloma, comprar ele, comprar aquela relação, isso é muito forte. Mérito daqui, cara. E porque aquilo não estava no roteiro, foi a única cena que não estava no roteiro. Foi construído naquele dia, lembra? Vamos filmar isso. E acabou entrando ali quase na abertura do filme, né? Faz parte dos primeiros 10 minutos do filme. Kika, eu hoje vou te ver de novo, né? No Noites Alienígenas. E eu queria saber, tipo, mediante isso tudo que está acontecendo, que está começando a acontecer para você, e prêmio, e que vem, e o pessoal lá no Rio estava falando, eu estava no Festival do Rio, cobri o festival todo, e o pessoal perguntava, tem sempre isso, né? Entre crítica, e aí, Francisco, o que vai ser? Eu falei, não sei o que vai ser no geral. Agora, acho meio difícil que o prêmio de melhor atriz não vá para Kika, porque como deixar de premiar? Prêmio é sempre impulso e tal, e você acha que depois de fazer Paloma e depois desse prêmio específico, já tem alguma coisa vindo? Ou isso já se refletiu ou já estava refletindo antes? Olha, eu estou refletindo projeções há muito tempo na minha carreira. Acho que Paloma e o prêmio no Rio, acho que a estreia da Paloma aqui no Brasil, foi muito importante para que eu ganhasse visibilidade, né, nesse espaço. E eu acho que as coisas estão começando a acontecer, entendeu? Acho que o retorno do público tem sido muito positivo para o meu trabalho, bem como para o filme, né, o trabalho como um todo. E eu espero que sim. Eu espero que eu também consiga passar nos próximos testes, porque eu sou péssima para teste. Acho que a pessoa tem que confiar em mim. Confiar que vai dar certo, né, Marcelo? Qualquer coisa liga para o Marcelo. Né? Com certeza. Marcelo, eu queria que você falasse um pouco do o teu cinema desde o início e até antes do início, porque por causa do trabalho como roteirista, colaboração de roteiro, ele sempre tem uma ligação muito forte com um Brasil muito encravadinho do país. Mesmo quando você vai filmar urbano, mesmo quando você vai fazer coisas mais urbanoides e tal, a impressão que a gente tem é que a gente está descobrindo um recorte novo sobre o urbano. E você continua se interessando por isso. E depois de coisas que você já fez, você volta para isso, tem Paloma e tem o Carnaval, entendeu? Eu queria saber se tem um interesse específico sobre esse brasileiro meio que escondido, que a gente tem que procurar, ou se é uma coisa tua mesmo, de raiz e tal, ou se é uma procura, tipo, não, é sobre isso que eu quero falar, ou se é um feeling. Acho que são as duas coisas. É uma pergunta longa, sua. Sim. Mas eu acho que são duas coisas. Eu acho que primeiro tem uma memória afetiva. Quando você viu o Carnaval, eu venho dali, daquele Brasil rural. Pelo menos a minha origem mais afetiva é daquele Brasil rural. Mas eu acho que também tem uma coisa que cinema é sobre singularidade, né? E eu tento buscar a singularidade de uma história, a singularidade de um lugar, né? Independente de onde ele esteja, pode estar no século XVIII com Tiradentes, pode estar no meio do sertão no Cinema e Aspirinas, pode estar no Agreste com a Paloma e o desejo dela de casar. Então são situações singulares, onde eu descubro personagens singulares, e por isso que eu faço esse recorte singular. E por uma coincidência, a maioria desses recortes são, vamos dizer, rurais, ou em micro-Brasis, do que no urbano, talvez por essa memória afetiva. Mas o que eu quero construir é que Saloá, a cidade de Paloma, é um microcosmo, mas que representa o macrocosmo brasileiro. Ali, naquela cidade, estão todas as contradições da sociedade brasileira, né? Preconceito, fé, amor, ódio, afeto, está tudo ali, né? E assim também não estou me guardando, né? Esse conflito com o capitalismo selvagem e o desejo de ser feliz e sem poder, né? Então, acho que a singularidade, contradição, fragilidade e afeto, é isso que eu trabalho em todos os meus filmes. Eu acho lindo que você tenha escolhido deixar fora do plano, no extrafilme, tudo que não é afeto.
E fora de foco. E fora de foco. Algumas pessoas vieram me questionar, tipo, você não achou que faltou? Eu falei, gente, a gente já vive isso todo dia, para que mais? E até na hora do assassinato da Riquelme não interessa aquele assassinato, interessa a dor. Né? Eu acho que a coisa mais importante na morte da Riquelme é quando o médico lá no hospital fala, vocês são da família? E ela diz, somos da família. É sobre isso, é sobre o afeto. Não é sobre como ela morreu, as cicatrizes da morte, o corpo morto, não. É sobre o afeto. A gente vê já muita morte todo dia, né? Não precisa continuar reverberando essas mortes.